Olá, hoje nós estamos com o Juliette, que veio trazer um projeto pra gente numa residência muito bacana. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, e aí? Tudo jóia. Tá. Hugo, conta pra gente onde que fica essa casa. Essa é uma residência em Petrópolis, que é a cidade imperial, numa região, na região da Serra do estado do Rio de Janeiro, uma região super interessante, com um clima muito legal. E o projeto de arquitetura, que é do escritório do Carlos Marcolino, é um projeto super legal porque ele é com muito uso de pedra e grandes planos de vidro, na verdade grandes planos que constituem grandes panos. Isso para trazer o entorno, que é de uma vegetação existente super rica, de modo que os proprietários possam desfrutar, estando dentro de casa, eles possam desfrutar desse entorno que é tão rico e existente. Muito legal. E quais foram as ideias aí relacionadas à iluminação para trazer esse exterior para dentro, para colaborar com essa ideia, né, para você conseguir integrar isso? O que você pensou de iluminação? Legal. Bom, boa pergunta, porque existem muitas residências que têm uma vista legal, né? Claro, todo mundo sabe. E quando se tem uma vista muito legal, ao fechar uma janela, ao fechar uma porta de vidro, ou quando você tem basicamente um plano de vidro, com o cair da noite, tendo muita quantidade de luz na parte interna da residência e pouca quantidade de luz na parte externa, acaba acontecendo um efeito muito comum, que é um efeito de espelhamento. E que acaba impedindo que os proprietários ou as pessoas que estejam dentro da casa possam visualizar essa parte exterior que é tão rica. Então, nesse caso, seria um erro de projeto de iluminação, que inclusive é um erro muito comum, muito cometido, o erro seria criar muitas áreas luminosas na parte interna que impossibilitassem a visualização desse exterior. Então, claro que para a visualização exterior, a gente fez um projeto de iluminação para a área externa, com diferentes equipamentos iluminando a vegetação existente de baixo para cima, com diferentes ângulos de abertura de facho, em função das diferentes espécies, mas, sobretudo, a gente teve uma preocupação enorme para evitar muitos planos iluminados, principalmente planos paralelos aos panos de vidro, porque esses, exatamente, para não dar reflexo nenhum, é quase impossível. Claro, ao acender uma luz, ela diminuir, exatamente, para reduzir ao máximo possível os reflexos que impediriam essa luz. Eu vi que é um projeto residencial, trabalha com muitos elementos decorativos, então não tem muito sentido cálculo, ficar calculando tudo isso. Mas se de repente você teria uma ideia de qual é o nível de iluminação que você trabalhou no exterior, qual é o nível de iluminação que você trabalhou no interior, ou foi uma coisa totalmente artística, desenhada, como é que foi esse processo? De fato, quando nós fazemos um projeto residencial, eu também não calculo. A gente acaba não fazendo muito cálculo, né? Durante muitos anos a gente fez sem fazer cálculo porque acaba que com a experiência você já sabe algumas coisas que dão certo. Então você já sabe uma quantidade de luz que chega aqui, um equipamento que fornece 200 lux para a área de jantar, que é uma quantidade de luz boa, 150, 200 lux. Para uma área de estudo, se a gente tiver um escritório dentro de uma residência, a gente põe um pouco mais para incentivar, ou se a gente tem uma academia dentro de uma residência, poxa, aí para academia muita gente já acha chato, sozinho na sua própria casa talvez seja mais preguiçoso. Então, para incentivar mais, a gente pode fazer um determinado cálculo para ter mais quantidade de luz e usar uma luz super branca para você poder estudar ou para poder ir na academia. De fato, na área de uso comum, da área da sala de estar ou da área da lareira, a gente não faz cálculo da maioria dos projetos residenciais. Por outro lado, 5 anos atrás, eu decidi que a gente deveria passar a fazer 3D de iluminação de todos os nossos projetos, como uma forma de diferenciação em relação aos outros
escritórios de projeto de iluminação no Brasil, que não são tantos, mas seria uma forma de diferenciar, uma maneira de apresentar para o cliente uma forma mais fácil para o cliente entender, porque quando a maioria das pessoas apresenta em 2D... Uplight, downlight, e aí você tem a imagem, aquilo é muito mais fluido. Exatamente, e chegar com uma planta... A maioria das pessoas não entende nem a planta. Em 2D, é uma planta assim, que tem um desenho de um sofá, mas como é uma representação com linhas do que está sendo sugerido, um sofá são várias linhas ali desenhado. Então muita gente tem muita dificuldade de entender. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Quando você entrega uma planta de iluminação, que é uma planta, um desenho visto de cima de uma determinada área ou de uma residência inteira, com pontos que representam luminárias, pontos de luz com embutido, com abajur, com luminária de parede, com aradela, é mais difícil ainda. Então, um programa específico de projeto de iluminação, de simulação de iluminação, ajudaria muito os clientes a entender os efeitos de iluminação que estão sendo sugeridos. Isso é ótimo, porque é um agrado para o cliente, não é um agrado, mas assim, poxa, eu estou te atendendo melhor, é uma forma de atender o cliente melhor. Olha, eu te mostro exatamente o que vai acontecer. E por outro lado, também é bom, tanto para o cliente quanto para a gente, no sentido de, olha, eu te mostrei aqui isso ia acontecer. Já está combinado. Você olhou aqui, mas era uma planta que eu não entendo nada. Não, mas tinha o 3D. Então é bom para as duas partes, você viu, e aí o cara, por outro lado, ele já se encanta muitas vezes, nossa, adorei isso daí, não gostei disso. É muito bom quando as coisas são mais claras. Então, ao final, eu digo que a gente não faz o cálculo específico para uma área, mas uma vez que a gente faz o 3D, o próprio, esse programa nos dá a quantidade de luz. Então, basicamente, claro que é um programa que ninguém usa, ou pouquíssimas pessoas no Brasil usam, no Brasil e no mundo. Então, é um programa que a gente leva um pouco mais de tempo para fazer todo esse processo. Fera, vamos dizer assim. Mas eu posso dizer que de 3 anos para cá, a gente faz cálculo de praticamente todos os projetos, ou sabe sempre que de todos os projetos a quantidade de luz. Então, na verdade, as áreas que há necessidade de luz para fazer alguma atividade, seja jantar, ler, em cima do sofá, em cima da mesa, numa bancada, sempre tem 200 lux, que é uma medida boa, entre 150, 200 e 300. Muito legal. E agora eu quero ver essa aqui, que eu vou pôr a foto aqui pra gente que tá vendo no vídeo, esse espaço super diferente, você trabalhou com luz colorida, que equipamento você usou, qual foi a intenção, que espaço é esse? Conta pra gente. Legal. Boa pergunta de novo, porque na verdade eu não gosto de luz colorida. Mas em nenhum contexto você acha que pode fazer? Que a luz colorida eu acho que Não, eu também não. A chance de ficar cafona é enorme. Enorme. Então, mas como assim luz colorida? Já vi poxa, projetos seus com luz colorida. É que eu me expressei mal. Eu não gosto de luz que troca de cor. Mas há exceções, claro. Por exemplo, piscina que troca de cor. Quando a piscina troca de cor, dá margem de um equipamento dar problema, e aí a gente quer que ela fique toda azul e ela fica toda azul com um equipamento verde. Às vezes dá problema mais de um equipamento. Então ela fica 3 azuis, um verde, um vermelho e um amarelo. Então isso é o que me incomoda um pouco. Então, sabendo dessa possibilidade, a gente tem evitado e a gente usa uma cor colorido para não ter essa possibilidade de configuração. E para evitar as cores que eu de fato não gosto. Entendi. A cor que eu não gosto é o verde. Você não gosta? Não gosto de verde. E verde no paisagismo eu acho que devia ser proibido. Assim. Mas nesse projeto especificamente, tem um projeto de uma casa de praia em Barra do Saída. A gente fez com muito carinho, porque foi para 2 arquitetas que são muito legais, que é a Juliana e a Bárbara, do Estúdio 011 aqui de São Paulo, e para um cliente que a gente tem muito carinho também. E a gente fez com tanto carinho, eu tinha certeza que a casa ia ser um dos prêmios do ano passado. Acabou que ela não foi uma outra que foi super legal também, mas eu achava que ela seria. Mas nessa residência a gente fez pela primeira vez
uns cortes de luz no gesso, que a gente já faz, muita gente faz, só que a gente colocou de um lado lâmpada fluorescente para a gente ter bastante luz e muito uniforme e com baixo consumo de energia, e do outro lado a gente colocou uma fita de LED azul. Ela não troca de cor, é azul. E são 2 circuitos. São 2 sessões de acendimento. São Aí você dois, pode trabalhar são, só com a fluorescente ou com... são acionados separadamente. Você pode trabalhar com as duas juntas. Ó, já fica meio lilás. Fica lilás. Fica tipo lavanda. Meio... E esse ambiente, especificamente, o que vai ser nesse ambiente? Que a casa está em obra, e aí a gente gostou muito do resultado. Então nessa residência de Petrópolis, a gente repetiu essa solução em 2 ambientes. Um ambiente é a sala de TV. Então a sala de TV tem alguns cortes que vão da parede e descem e sobem para o teto, em posições diferentes, fazendo um desenho que a intenção é que ele fosse muito high-tech, muito espacial, como se fosse o hangar de uma espaçonave do Star Wars, alguma coisa bem brincando, porque o casal é um casal jovem, o cara é um cara de cabeça moderna, não moderna, moderna no sentido de gostar de coisas, novidade e atual, entendeu? E, exatamente. Então, mas tem no também dia a dia, madeira, sim, pedra, tem uma mistura bem legal. Então, no dia a dia, a soma da madeira com o aço cortem, que é a estrutura da escada, que é super interessante também, com a luz branca morna, na verdade é um branco quente, né? O branco que a gente já está acostumado, o mais quente que uma fluorescente pode ser, é uma luz geral. E como toda luz geral é indireta, ela ilumina o ambiente de maneira muito uniforme e é muito agradável para usar no dia a dia. Por outro lado, quando a gente usou nessa casa de praia a luz azul, a gente percebeu que essa luz dá pouquíssimo reflexo. Então, para assistir TV, por exemplo, ela é ótima, porque você tem uma luzinha, uma luz geral no ambiente, só que não dá reflexo praticamente nenhum. Não cria sombra, nada. Então, para assistir, muito boa para assistir TV. Além disso, como ela dá pouco reflexo, por que ela dá pouco reflexo? Porque ela é muito saturada, mas ela não tem muito brilho. Ela é saturada só no azul, então ela tem pouco brilho. Como ela tem pouco brilho, ela tem pouco... basicamente tem pouco reflexo e pouca incidência luminosa. E por isso ela mostra menos... Aí a TV fica com o contraste das cores e aí você tem um ambiente mais soft. Isso. E aí ela mostra menos defeito da pele, por exemplo. Então, para namorar também é bom. Olha, que bacana essa solução. Porque mulheres em geral têm preocupação com pele e tal. Então a gente já pensou, nossa, então para namorar é legal. Então, um dos ambientes é essa sala de estar e o outro é o quarto do casal. Que aí você usou essa solução. Exatamente, tem essa solução também, é um corte que faz um outro desenho, não vai da parede para o teto, embora a gente gostaria, mas a gente aviga e tal, e também não precisa repetir todos os ambientes serem iguais, claro, tentar da graça. E então a gente fez um desenho, que tem um desenho, uma linha de luz, que também eles podem usar no dia a dia fluorescente, que ilumina, entrega bastante luz, com uma cor branco agradável, branco quente. E numa outra situação, para namoro ou para assistir filme, alguma coisa desse tipo, tem uma luzinha bem agradável, azul. Legal. Bem legal. E um ponto aí do projeto que você tenha se surpreendido, você falou, puta, foi um efeito legal, ficou bonito. Alguma que você acha que foi essa mistura aí dessa Sanka com o sistema híbrido de fluorescente com fita? Você lembra de alguma coisa? Você falou, nossa, eu tô vendo ali aquelas arandelas facho, tem também esse pergolado. O que você acha que ficou assim relevante, que você quer destacar, que você achou que... Esse é um projeto que eu quero inscrever no concurso. Eu acho que ele é um projeto legal. No concurso do ano que vem, né? A gente não ficou pronto ainda, mas acho que é um projeto legal. Tem alguns pontos. Claro, quando a arquitetura é bonita, porque a gente acredita no nosso histórico que uma boa iluminação pode valorizar uma arquitetura ruim. Se você tiver uma arquitetura ruim e uma iluminação muito boa, a gente consegue tornar essa arquitetura legal. Se você tiver uma arquitetura muito boa e uma iluminação muito ruim, cara, a arquitetura fica ruim, de verdade. Agora,
Quando você já tem a arquitetura boa, se você fizer um projeto de iluminação bom, aí vira um super projeto, que é o que eu acredito que seja esse caso aí. A arquitetura é muito legal, tem muito uso de pedra, que é um revestimento muito legal, que com uma iluminação bem projetada, bem aplicada, pode valorizar essa textura, porque a pedra não é uniforme, ela é bem irregular sempre. Então, se você, exatamente, uma luz que é muito próxima da pedra acaba, ou de qualquer outro revestimento muito irregular, valoriza essa irregularidade. Então tem muitos elementos, a própria garagem ou o abrigo dos carros é constituído com vários pilares que parecem um templo de Roma, sabe? Não parecem, mas eles fazem lembrar, porque tem uns pilares ali de pedra. Então tem, em vez de ter uma luz de garagem, sem graça, branca, tipo coisinha brancona, a gente colocou uma sequência de... E nem precisa ter tanta luz, não, trabalha só com decorativo. A gente colocou uma sequência de embutidos aplicados na viga que iluminam esses pilares. De um lado, de cima para baixo, só na garagem. Não. Sim, do outro lado é de baixo para cima. Então isso, na verdade, a gente sempre faz um esforço de fazer alguma coisa que a gente não fez, ou que alguém nunca fez. Claro que a gente não consegue fazer isso todo dia, mas a gente faz um esforço de fazer coisas diferentes, coisas equilibradas. Se você tem um projeto que é só luz de cima para baixo, cara, é muito sem graça. Se você tem só de baixo para cima, é muito sem graça. Se você tem só luz indireta, é muito sem graça. Se você tem só luz teatral, é sem graça. A mistura que é a arte. Como você faz essa mistura que é o brasileiro, inclusive, né? Exatamente. O povo brasileiro fruto de uma mistura, e isso que o constitui como tão interessante. Então a parte da garagem é um ponto que eu acho muito interessante. Quando ficar pronto, quando a gente conseguir fazer algumas imagens ou alguma imagem de um ângulo que mostre de um lado de baixo para cima, no mesmo pilar, do outro lado de cima para baixo, e no canto da garagem, no outro canto da garagem, que também é pedra, de baixo para cima, vai dar um... quem vê esse projeto vai achar bem interessante. Uma outra coisa que eu destacarei com certeza é que o arquiteto, ao projetar as escadas que levam do acesso, que é onde tem a sala de estar e a sala, a adega, para a sala de jantar e para a cozinha, tem uma escada, e para o próximo tem uma outra escada. Ele, em vez de colocar uma escada de alvenaria ou qualquer coisa, ele desenhou uma estrutura metálica vazada geométrica e de aço cortem, que ficou super interessante. A iluminação já estava pronta quando ela chegou na casa, então teve muito como a gente iluminar de uma maneira assim super incrível, mas a gente só pôde ainda fazer... Porque a gente ainda não tem imagens, mas tem imagens sim dessa escada. Tem aqui, ela é aqui, ó. Aqui. Aqui entrou essa estrutura aqui, tá? E essa aqui, ó, aqui tá essa estrutura. Tá. Legal. Então a gente só pôde fazer uma sequência de luminários para iluminar, valorizando esses cheios e vazios, assim, porque ele é um volume único, mas é constituído com vários vazios de quadrados e retângulos, então é muito interessante. Agora, num outro ponto que ela foi inserida, que é aquela ali, em vez de fazer a luz geral, que são luminárias no teto, talvez, iluminando a escada propriamente dito, a gente colocou luminárias dentro dessa estrutura, para valorizá-la com efeitos de luz e sombra. Ela vira um elemento. Ela virou uma escultura luminosa. E acho que isso que é o trabalho de um profissional de iluminação. Profissional. Mudar totalmente, o que você pode lapidar alguma coisa e devolvê-la melhor. Para melhorar, se o cliente contratou um arquiteto para fazer para realizar o sonho dele de ter uma casa da forma que ele queria, a gente pega essa ideia, vai lapidar esse sonho e devolver ele esse sonho melhor ainda do que ele poderia ser, entendeu? O profissional de iluminação pode e consegue, através da iluminação, mudar a percepção visual de um ambiente, ou de um objeto, de uma escultura. E é isso que a gente fez. Um elemento que era de sustentação da escada, através da iluminação a gente conseguiu modificá-lo, transformando em uma escultura luminosa
que é o centro da escada, que é o centro da casa praticamente, porque é a parte central e a parte que leva para a sala íntima, né? Então isso eu achei muito interessante e visualmente ficou muito interessante, vocês verão em breve. E é isso que eu quero deixar aí combinado com vocês, ó. Aqui no link do vídeo, eu vou deixar, aqui na descrição do vídeo tem o link para ir lá para a página da www.ntz.arc.br. Quem ficou curioso, quer ver o final, quer ver as fotos prontas, vai lá na página do Hugo, tem a página do Hugo também no Facebook, curte, ficou curioso para ver como é que vai ficar, tem projeto, quer entrar em contato também, dá para falar lá, claro, exatamente, tem todos os canais. Como que é o trabalho lá? O escritório é um escritório de arquitetura, né? Eu sou arquiteto, então montei um escritório de arquitetura que nunca fez nenhum projeto de arquitetura, porque desde o primeiro dia, há 13 anos, se dedica exclusivamente a fazer projetos de iluminação. E aí isso deu margem a algo muito interessante que eu não tinha imaginado, que é a gente fazer tantos projetos de diferentes tipos de residencial, institucional, paisagismo, clínica, fachada de prédio, muitas coisas diferentes, shopping, muitas coisas diferentes, em diferentes estados, diferentes cidades do Brasil. Então é um escritório de arquitetura que só faz projeto de iluminação. A matriz é no Rio, onde fica eu e uma outra pessoa. Também tem uma pessoa que fica em São Paulo, um arquiteto que fica em Curitiba desde esse mês. A partir desse mês tem 2 arquitetos que ficam em Curitiba e tem ainda um arquiteto que fica em Balneário Camboriú. Então a gente atua em todas essas cidades com um preço reduzido, porque a gente evita um deslocamento, já tá lá, claro. Né? Já tem uma pessoa lá, que todas essas pessoas são arquitetas, então elas estão super capacitadas a acompanhar a obra, tirar do cliente, acompanhar a execução, orientar executor e instalador, então super legal. Para saber mais, de fato, vocês podem olhar o site, como já falou, www.ntz.arc de arquitetura.br. No Facebook também tem uma página legal, que obviamente a gente posta coisas com mais frequência, que é o Facebook/NTZ Iluminação, e ainda tem o canal do Instagram, que deu o veículo do Instagram, que é @NTZ Iluminação, sem cedilha e sem tio. Eu vou escrever aqui para ficar fácil pra gente. Mas é bem fácil. O Instagram é bem legal porque é rápido, né? Dá pra rápido. Tanto o Instagram quanto o Facebook, o Instagram é legal porque dá pra ver no celular. Então já é o tamanho certinho da tela, põe coisas de obra. Às vezes a gente vai num congresso, numa feira, como a gente está aqui agora no LED Forum, que é tendência, um fórum que traz para o Brasil o que tem de tendência no mundo de LED. Então a gente está aqui vivendo isso, então a gente posta uma coisa ou outra. Olha, tá rolando agora pequenos vídeos, pequenas imagens, lançamento, tendência, então é muito legal de acompanhar. Eu acho que a gente tem feito isso. Segue a NTZ no Instagram. Hugo, obrigado de sair lá da palestra, do fórum, para poder falar aqui com a gente. Valeu mesmo. Pô, que nada, prazer. Vamos participar mais vezes. Obrigado, gente. Tchau, tchau.